E também para conversar com a gente aqui temos o Joey Moreira falando também a respeito de Itapetininga, a respeito de tudo aquilo que acontece aqui na nossa cidade. Ele que é carteiro e pré-candidato a vereador aqui na nossa cidade. Joey, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Conta pra gente aqui, pro pessoal conhecer um pouquinho de você, né? Qual que é um pouquinho da sua história aqui pro pessoal? Boa tarde, Guto. Boa tarde, pessoal aí de casa. Bom, como o Guto já disse, eu sou carteiro aqui na cidade há mais de 10 anos. Sou LGBT, engajado numa luta por uma sociedade mais justa, mais diversa, mais plural. Eu acredito que, como seres humanos, a pluralidade é aquilo que nos define. E eu acredito que nós precisamos abrir espaços, abrir comunicações com todas as pessoas, porque apenas assim nós podemos aumentar o nosso capital humano, valorizar o nosso capital humano. Justamente a respeito das suas principais pautas aqui com a gente, né? Os pontos principais que você vê dessa luta. Eu sei que, vamos dizer assim, muitas vezes para o cargo de vereador, nós pensamos em alguém que, não, vai pensar em todos os problemas da cidade, mas muitas vezes por ser 19 vereadores, nós podemos pensar em alguns problemas pontuais, alguma questão que a pessoa vê no seu bairro, ou ela vê na sociedade, algum problema. E para você, teria alguns pontos principais assim, a serem abordados, a olhar principalmente para a situação que nós passamos na sociedade aqui de Itapetininga? Existem sim, Guto. Como você mesmo disse, às vezes acaba sendo contraproducente um vereador que se propõe a resolver todos os problemas da população. Essa pessoa ela não existe. O vereador tem que atacar problemas pontuais e defendê-los. É claro que eu vou apoiar outras pautas que eu acredito com as quais eu me identifico e que sejam da minha prioridade. Mas a gente sabe que há muito tempo a população LGBT vem sendo subrepresentada na cidade, né? E eu também represento uma parcela da população mais jovem, que também tem suas demandas. Nós sabemos que todos os nossos representantes já passaram da juventude há algum tempo. É claro que a experiência é importante, mas eu acredito que a minha vivência é algo que somente eu tenho a acrescentar, né? É importante a gente ressaltar que a gente está falando de uma população que sempre foi marginalizada quando a gente se refere à população LGBT, né? Então, é muito difícil você ver uma pessoa dessa população ocupando um espaço como esse, procurando fazer a diferença, procurando mudar alguma coisa num sistema que sempre foi injusto com essa população, né? Muitos de nós enfrentam outros problemas que vão além da sua sexualidade, mas muitas vezes a nossa sexualidade acaba sendo vista como um empecilho para que recebamos um tratamento digno. Além, é claro, das outras siglas que compõem ali o espectro LGBT, que também acabam sendo subrepresentadas. Eu, como um homem gay branco, é muito mais fácil que eu tenha esse espaço do que uma pessoa transexual, que não tem voz para poder defender a sua vivência. E pior, essa pessoa ela precisa defender a sua vivência. Muitas vezes ela é atacada apenas por estar ali na rua, apenas indo até o supermercado, né? Muito bem. E Joey, como, vamos dizer assim, claro que nós estamos aqui conversando como um pré-candidato a vereador e também como itapetiningano falando das dificuldades que você vê aqui. Mas quanto a políticas públicas, né? Vamos dizer assim, caso, vamos dizer assim, eleito aqui na cidade como vereador, como atacar esse problema exatamente aí da diversidade, da questão da desigualdade muitas vezes aqui na nossa cidade, né? Você teria, vamos dizer assim, mais ou menos um olhar do que poderia ser feito, o que poderia ser incentivado aqui na nossa cidade para tentar passar por cima aí desse problema? Bem, primeiro nós precisamos dar visibilidade e incluir toda essa população, né? Muitas vezes já existem alguns projetos
que são destinados a pessoas em vulnerabilidade, no qual essa população se encaixa, e por desconhecimento elas não sabem que elas também têm direito àquilo, ou às vezes até mesmo por um receio próprio, né? A gente muitas vezes acaba se sentindo excluído da sociedade, e é importante que o poder público intervenha para que essas pessoas se sintam mais incluídas. Uma das minhas propostas é criar uma rede de estabelecimentos que sejam amigáveis. Esses estabelecimentos, eles concordariam com termos de atendimento, respeito e repúdio a todo tipo de violência e homofobia. O objetivo seria criar estabelecimentos onde não apenas a população LGBT pudesse se sentir à vontade para consumir, mas que também as mulheres, que também sofrem muito assédio e passam por situações de violência, também se sintam confortáveis para frequentar aquele estabelecimento, sabendo que ali elas vão ser bem atendidas, que elas não vão sofrer assédio. Muito bem, Joe. E você, como um carteiro há 10 anos aqui na nossa cidade, né? Um dos pontos também que você coloca seriam as desigualdades aqui na cidade, levando, vamos dizer assim, principalmente para a parte social aqui da cidade. Como você vê que Itapetininga está, né? Existem ainda muitos pontos críticos aqui da cidade, pontos que precisariam, vamos dizer assim, de um auxílio maior, de políticas públicas mais pensadas para essa região? Ah, com certeza, Guto. Como carteiro, você tem a possibilidade de observar de perto o dia a dia das pessoas. E existe uma diferença muito grande do bairro chique da cidade para a periferia. Eu já tive a oportunidade de estar nas duas regiões e fui muito bem tratado nas duas regiões. Mas a gente sabe que em algumas regiões elas precisam de uma atenção maior, né? Eu acredito que o primeiro passo que a gente deva dar é avançar os investimentos na área da educação, que essas são as ferramentas que a gente sabe que são realmente necessárias para a gente mudar alguma coisa, né? A gente sabe que o Congresso aprovou agora um aumento para o Fundeb e provavelmente o nosso município aí nos próximos anos pode receber uma verba maior. É importante que a gente foque em usar essa verba de uma maneira que vá beneficiar principalmente as pessoas que mais precisam, né? Muito bem. E, Joey, nós tivemos há alguns anos atrás, mas eu me lembro, assim, mais ou menos, uma discussão aqui na nossa Câmara Municipal uma vez a respeito da ideologia de gênero, né? Aqui na nossa cidade, de uma aprovação ou não aprovação disso aqui. Se eu não me engano, aqui eu posso estar salvo engano, mas é que ele não foi aprovado, ou seja, não se poderia utilizar termos aqui da ideologia de gênero dentro, vamos dizer assim, dos espaços públicos, principalmente das escolas aqui da cidade. Você acredita que é uma discussão que deveria voltar? Se você apoiaria, vamos dizer assim, que essa discussão ela voltasse de novo aqui na nossa cidade? Como você vê? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o que é posto por alguns grupos como ideologia de gênero não existe. Esses grupos, eles pressupõem que existam forças obscuras numa dita direita internacional que quer doutrinar crianças a se tornar homossexuais e fazer práticas homossexuais. Isso nunca existiu. Não existe nenhum registro disso. Isso é um histerismo criado por uma série de fake news. Se você for procurar na internet, você não vai encontrar um único autor que defenda algo chamado ideologia de gênero. Não existe ideologia sem uma teoria, e não existe nenhuma teoria nesse sentido. O que existe são estudos de gênero. Estudos de gênero, eles se propõem a estudar a relação humana com o gênero, né? Então, estudar a estrutura da sociedade, o que a gente entende como gênero, por que na nossa sociedade menina veste rosa e menino veste azul. Isso é o que os estudos de gênero se propõem. O que essas pessoas alegam é uma coisa que não existe. A gente precisa sim discutir gênero, a gente precisa sim discutir sexualidade, isso cria crianças mais seguras, crianças mais preparadas para resistir a uma violência, para denunciar uma violência,
A gente sabe que o ambiente onde é mais fácil constatar que a criança está sofrendo uma violência é ali no ambiente escolar. Então, a escola ela tem que ter essa liberdade, e a escola ela não está ensinando sexo para crianças, ela está ensinando a criança sobre corpo humano, sobre violência sexual, sobre como evitar isso. A escola vai dar todo um apoio para essa criança, para que ela tenha condições de ser um ser humano completo, um adulto sem nenhum tipo de problema psicológico. E sim, a discussão de gênero e sexo na escola é importante. Agora, ideologia de gênero é uma coisa que não existe. Isso daqui é impossível. É você falar que eu vou chegar aqui, vou fazer um discurso e depois disso todo mundo vai virar gay. Isso não acontece. Crianças são seres humanos. Elas têm uma complexidade diferente, mas você não tem como mudar a sexualidade de alguém. Muito bem, Joey. Obrigado aqui por também trazer, né, vamos dizer assim, algo que o pessoal às vezes comenta também aqui, que foi uma discussão muito grande que nós tivemos aqui na nossa Câmara, passou também durante esse tempo aqui na nossa cidade, que e também foi um assunto grande aí nas eleições de 2018 também, a eleição presidencial, tudo. Então é sempre muito bom nós conversarmos aqui no Telescópio. E Joey, falando agora aqui a respeito dessa atual gestão, né? Como você avalia a atual Câmara Municipal, esses 4 anos que nós tivemos aqui com os vereadores e também com a prefeita Simone Marqueto aqui na nossa cidade? Se você pudesse fazer uma avaliação aqui breve pra gente. Realmente, Guto, como eu disse no começo, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar. Como eu disse, a cidade ela carece de uma representação mais jovem. E o jovem aqui na cidade, além dele ter muita dificuldade de lazer, uma coisa que acontece mais ainda, essa é uma das demandas, mas uma coisa pior ainda para o jovem é a dificuldade de encontrar uma profissionalização. A gente sabe que, apesar de ter algumas faculdades, elas são focadas muito para o mercado interno. Então, um jovem que deseja fazer uma faculdade de medicina, psicologia ou qualquer outra coisa, até mesmo uma coisa que uma medicina veterinária que seria utilizado aqui com mais facilidade, acaba não tendo, e a gente acaba perdendo capital humano. Essas pessoas têm que se deslocar para outra cidade, elas acabam fazendo um estágio, muitas vezes conseguindo emprego, muitas vezes não retornam para a nossa cidade, e a gente perde esse capital humano que a gente poderia estar investindo. É importante que a gente também fortaleça o nosso ensino fundamental, principalmente naquele momento da alfabetização, que a gente sabe que uma realidade no Brasil é o alfabetismo funcional. Muitas pessoas, elas sabem ler e escrever, mas têm dificuldade para entender aqueles textos que elas estão vendo ali. É um pouco por causa disso que a gente tem esse fenômeno de notícias falsas que se espalham, né? Quando a pessoa ela desenvolve esse senso crítico um pouco mais a fundo, é mais comum que ela desconfie de uma notícia que não é tão bem estruturada, né? Então, tem o básico, que ele não está mais sendo seguido. Faz um bom tempo que a gente deixou de fazer esses investimentos maciços, a gente começou a se preocupar mais em fechar a conta, e a gente acaba colocando a educação como uma conta pública, um gasto. Só que o conceito de educação em todo o resto do mundo é de investimento. Todo o dinheiro que vai para a educação, você espera que tenha um retorno, você espera que aquelas crianças elas se tornem trabalhadores do seu país e que elas contribuam com o seu país. Então a gente tem que recuperar esse tipo de pensamento, tem que voltar a pensar no básico, na formação das nossas crianças e proporcionar uma formação, uma especialização para os nossos jovens. Assim, a gente vai, inclusive, fazer com que as empresas nos procurem para se estabelecer na nossa cidade. Se a empresa ela vê que ela vai ter mão de obra especializada, que ela não vai precisar chamar funcionário de outro lugar, ou inclusive contratar um gerente numa outra cidade,
um pessoal de RH numa outra cidade onde tem uma faculdade de psicologia, ela vai se sentir muito mais à vontade em abrir a sua sede aqui na nossa cidade. Olha só que legal. Então, trazendo uma visão geral também aqui a respeito da nossa cidade, né? Acho que é um trabalho muito grande, que todo mundo que tem essa vontade mesmo, esse olhar aqui para a nossa cidade, acaba chegando em muitos pontos parecidos aqui, sempre conversando, sempre falando da necessidade aqui de nós nos abrirmos, de pensarmos a nossa cidade junto. E também tem um recado aqui do Felipe Elias, que está participando com a gente através do facebook.com/TV Itapê, que ele manda aqui, né? Até que enfim alguém falando a real sobre essa lenda da ideologia de gênero. O Felipe manda aqui pra gente. O Moacir Antônio manda o seu boa tarde também. Boa tarde, seu Moacir. E você que está acompanhando aqui pode mandar também o seu recado através do facebook.com/TV Itapê. E Joey, falando agora aqui, né? Eu perguntei a respeito aqui da cidade, tudo. Você falou de um trabalho muito grande que precisa ser realizado, tudo, mas assim, uma avaliação como regular, bom, ruim, você conseguiria trazer pra gente aqui, tanto para nossa Câmara Municipal atual, quanto para a Prefeitura de Itapetininga, sobre esse mandato aí da prefeita Simone Marqueto? Olha, eu definiria como regular. Eu acho que ela atende muito bem o eleitorado dela, mas as pessoas de fora desse eleitorado acabam sendo subatendidas. No ano passado, o movimento LGBT da cidade tentou mobilizar uma parada gay, e paradas gays são um importante movimento de manifesto e de luta por direitos, né? A gente conseguiu muita coisa graças à manifestação da parada gay. O pessoal acha que é baderna, mas não é só baderna, tá? Tem baderna também, mas não é só baderna. E ela não dialoga muito com esse público, né? Então, uma outra coisa que a gente pode ressaltar, por exemplo, é que desde o início desse ano, a Delegacia da Mulher parou de receber as denúncias, né? E as mulheres, elas não têm mais um atendimento especializado. A gente sabe que os casos de violência têm subido, inclusive durante a pandemia, e para a mulher que vive com o seu agressor, é muito difícil que ela vá denunciar, ainda mais quando ela sabe que ela não vai ter uma equipe especializada, que ela vai ser atendida por um homem, talvez ela tenha que passar por um exame de corpo de delito com um homem. Então é muito complicado isso, né? São todos pontos que devem melhorar, e eu acho que isso rendeu uma nota regular. Muito bem. Joey, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Telescópio, por conversar sobre Itapetininga, sobre aquilo que você acredita serem os principais pontos aqui a serem trabalhados na nossa cidade. E também, se quiser deixar um recado final para a população que está assistindo com a gente aqui, fica aberta a câmera do Telescópio para você. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado você aí de casa. Eu quero reforçar o meu compromisso não só com a comunidade LGBT, mas também com a educação, que é uma bandeira que eu aprecio muito. A minha mãe, ela foi professora de escola estadual durante a vida dela inteira, e eu vi todo o sofrimento que é você ser um educador nesse país. E agradecer a essa oportunidade que está sendo dada de ter esse espaço, e ressaltar que qualquer mudança a gente só vai conseguir coletivamente. Então não adianta a gente votar em alguém e achar que essa pessoa ela vai resolver os nossos problemas. A gente também tem que cobrar. É importante que, independente de que eu seja eleito ou qualquer outra pessoa, é importante que você, eleitor, vá e cobre que o seu candidato esteja defendendo os seus interesses. E se ele não estiver, não vote nele de novo. Todas essas pessoas que fazem da política um lugar tão ruim, não que não tenham pessoas boas, mas todas as pessoas que fazem da política um lugar tão ruim foram eleitas. Então, cabe a nós saber quem nós estamos colocando lá. Bem, colocando então aqui também para você que está assistindo com a gente, né? Eu agradeço muito ao Joe e também faço o convite aqui a ele, a todos os pré-candidatos aí que estão acompanhando com a gente aqui, todas as pessoas que gostam de pensar a nossa eleição aqui de Itapetininga, quer saber mais ou menos tudo aquilo que vai acontecer, você fica sempre ligado aqui com a gente através das entrevistas aqui do Telescópio.